Lucas capítulo 24, versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Esta foi a pior semana que os discípulos de Jesus passaram nas suas vidas. Porque uma semana atrás eles haviam entrado na cidade de Jerusalém com Jesus montado em uma jumentinha, e as multidões, as pessoas colocaram ramos no caminho e gritavam: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Os discípulos estavam empolgados, eles estavam achando: esta vai ser a melhor semana da nossa vida. Eles estavam pensando que Jesus iria entrar em Jerusalém de uma maneira triunfante, iria proclamar a libertação de Israel da opressão do Império Romano. Mas na verdade não foi nada disto que aconteceu. Naquela semana, Jesus foi traído por um dos seus discípulos, Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado e Jesus foi sepultado. Não era isto que eles esperavam. Agora os discípulos estavam decepcionados, eles estavam pensando: e agora o que é que nós vamos fazer da nossa vida? Eles haviam passado 3 anos da sua vida acreditando que ele era o Filho de Deus e que ele era o Messias, mas agora o sonho acabou. Jesus está morto, Jesus foi crucificado, Jesus está sepultado, não há mais esperança. Algumas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Salomé e outras mulheres, vieram com todos os discípulos seguindo a Cristo, desde a Galileia no norte até o sul, até Jerusalém. As mulheres, elas acompanharam tudo o que aconteceu. As mulheres ficaram ao pé da cruz, elas viram quando Jesus foi pregado, elas ouviram as suas últimas palavras, elas viram o sangue escorrer do seu rosto, elas viram quando caçoaram de Jesus, elas viram quando Jesus gritou: Pai, por que me abandonaste? Elas ouviram quando Jesus falou: está consumado, e inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito ao Pai. Domingo, alta madrugada, elas se levantam ainda escuro e elas pensam: vamos até lá ao túmulo e vamos derramar perfume no corpo de Jesus. É o mínimo que nós podemos fazer. E elas saem e elas vão no escuro da madrugada ainda conversando, e a conversa é: como é que nós vamos tirar a pedra de lá da boca do túmulo? As mulheres continuaram caminhando na noite. E para surpresa delas, quando elas chegaram próximo ao túmulo que elas haviam visto na sexta-feira, talvez elas passaram pelo lugar do Gólgota, que ficava logo ali do lado. Talvez as cruzes ainda estavam lá. A cruz no meio era a cruz onde colocaram o nosso Senhor. Talvez as marcas de sangue ainda estavam ali naquela madeira. Elas passaram ali de madrugada, e quando elas descem para o jardim e elas chegam próximos, que dá visão para o túmulo, elas veem que a pedra não está mais lá na frente. E então elas entram dentro do túmulo e, para surpresa, o túmulo está vazio, não tem nenhum corpo, não tem ninguém lá, somente os aventais que enrolaram ao Senhor, o lenço que estava no seu rosto está pendurado. E de repente aparecem 2 homens, um assentado num canto, e eles falam para elas: por que é que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo?
Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A Bíblia diz que elas estão perplexas com aquilo, elas estão com medo, quando elas têm aquela visão daqueles anjos. Os anjos não têm asas, eles se apresentam como homens, mas a Bíblia diz que as vestes deles resplandeciam, porque eles estavam chegando do céu, da presença de Deus, e tudo na presença de Deus resplandece. As vestes brilhavam, elas cobrem o rosto, colocam o rosto no chão. Eles falam com ela: vocês não se lembram do que ele falou para vocês quando ele estava na Galileia? Ele falou que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Então a Bíblia diz que aquelas mulheres naquele instante, elas lembram-se da palavra de Jesus. E a Bíblia fala em Mateus 28 que elas apressadamente, elas saem do túmulo, tremendo, amedrontadas, porém cheias de alegria, para falar aos apóstolos o que havia acontecido, para falar aos apóstolos que Jesus, anjos apareceram e falaram que ele estava vivo. Sabe, queridos, quando eu leio a história da ressurreição, algumas lições eu tenho que tirar para a minha vida. A primeira delas é que às vezes na vida nós não enxergamos saída para as nossas dificuldades, mas Deus sempre tem uma porta na nossa frente. Às vezes nós não enxergamos como sair daquela situação. Às vezes nós estamos vivendo numa sexta-feira escura, num dia de tristeza. Algumas vezes nós estamos no dia mau, no dia da perda, no dia da perda da esperança, no dia que nós pensamos tudo está acabado, num dia que nós não conseguimos enxergar o amanhã, não há saída, não há uma porta aberta, mas a ressurreição de Cristo nos fala que sempre Deus vai ter uma porta aberta para nós, que sempre vai ter esperança para nós, por causa da ressurreição. A pedra não era empecilho para o Senhor. O selo do Império Romano não era empecilho para o Senhor. As portas fechadas não eram empecilhos para o Senhor. A morte não era empecilho para o Senhor. Os soldados romanos que estavam guardando aquele lugar, dizendo ninguém vai entrar aqui, não eram empecilhos para o Senhor. O Senhor falou: agindo eu, quem é que pode impedir? O Senhor falou: se eu resolvo abençoar, ninguém pode impedir. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer algo, ninguém pode impedir. E ninguém poderia impedir que a palavra fosse cumprida naquela noite, naquela madrugada. A ressurreição fala de domingo, que o domingo vai chegar, que a tristeza e o choro podem durar uma noite, mas que a alegria vai vir pelo amanhecer. Que Deus é o restaurador dos sonhos, Deus é o que ressuscita a esperança, Deus é aquele que faz a gente conseguir enxergar o amanhã, Deus é aquele que nos dá novas esperanças para a vida, Deus é aquele que enxuga as nossas lágrimas, aquele que tira as nossas tristezas, aquele que faz a nossa boca se encher de riso novamente, Deus que faz com que a morte não seja nada para nós, o Deus da vida. O domingo vai chegar. Como é que nós podemos ter argumentos de que realmente Jesus ressuscitou? Primeira coisa que a gente vê aqui é que era o primeiro dia da semana. A Bíblia diz no capítulo 24, versículo 1.
Os judeus, eles descansavam no sábado, eles adoravam no sábado, eles iam à sinagoga no sábado, eles iam ao templo no sábado. A partir de agora, você vê no livro de Atos, que agora esses judeus cristãos, eles agora elegem, separam um novo dia para adorar ao Senhor. Por que que eles fazem isto? Por que que agora eles não vão apenas adorar no sábado, mas a Bíblia diz em Atos 20, versículo 7, em 1 Coríntios 16, 2, em Apocalipse 1, que no primeiro dia da semana, os irmãos estavam reunidos para adorar a Deus. O que é que a igreja começou a fazer? A igreja começou a celebrar a ressurreição de Cristo. No dia que Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana, a igreja começou a reunir-se para adorar a Deus nesse dia, por acreditar que aquele foi o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Segundo lugar, o túmulo vazio. Os judeus falaram que o corpo foi roubado. Mas a Bíblia fala que os cristãos, os discípulos de Jesus, estavam com tanto medo de morrer, que quando Jesus foi preso, todos fugiram. Como é que homens amedrontados agora iriam ter a coragem de ir até um sepulcro e rolar a pedra, passar a guarda romana e roubar o corpo de Jesus e levar o corpo sem roupa, porque as roupas ficaram ali caídas no túmulo? Não, os discípulos não fariam isto. Terceiro, Jesus havia falado que ele iria ressuscitar. Se Jesus falou que iria ressuscitar e realmente ele não ressuscitou, então ele não é Deus. Cristianismo não serve para você. Quarto lugar, a descrença dos apóstolos, porque quando a gente lê a história da ressurreição, a gente vê que nenhum deles acreditou. As mulheres, elas vão ao encontro dos apóstolos e contam para eles. Maria Madalena fala para Pedro e João, e eles não acreditam. Não é possível. Jesus havia falado que iria ressuscitar, mas eles não acreditam. Eles estão perplexos com aquilo. Como é que homens que não acreditam, como é que agora eles têm certeza que Jesus ressuscitou? Se Jesus não tivesse ressuscitado, você acha, se esses homens teriam criado uma história que teriam roubado o corpo, se nos roubaram o corpo e aquilo era verdade, você acha que esses homens iriam dar a vida por uma mentira? Você acha que Pedro iria morrer crucificado de cabeça para baixo? Você acha que Tomé iria morrer a flechadas? Você acha que outros iriam ser decapitados? Se eles não acreditassem de verdade na ressurreição, você acha que eles iriam morrer por uma mentira? Você acha que eles iriam morrer por algo inventado? Eles roubaram o corpo. Eu não vou dar uma vida, a minha vida, por um Deus que eu tenho que mentir por ele. É evidente que eles acreditavam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Não há um lugar na terra que você possa visitar e falar, aqui estão os ossos de Jesus. Eu já fui a Jerusalém, eu fui lá no túmulo, e lá está escrito, He's not here, He has risen. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Não há um lugar que você possa ir na terra e encontrar um fragmento do osso de Cristo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está vivo hoje na minha vida e na sua vida, se você abrir o seu coração para Ele, meu amado. Há fatos históricos sobre isto. A morte foi vencida. Não é mais o fim da história. Nós não tínhamos esperança, nós chorávamos e lamentávamos, partiu para sempre. A pessoa que nós amávamos morreu, nós nunca mais vamos vê-la. Não há mais esperança, mas Jesus quebrou os grilhões da morte. Jesus quebrou o aguilhão da morte, e o fato de Jesus ter vencido a morte e ressuscitado quer dizer para mim e para você que eu e você também podemos vencer a morte se nós estivermos em Cristo. Jesus, ele falou, aquele que crê em mim, ainda
ainda que morra, viverá. Por isto que aqueles cristãos saíram para pregar por todo mundo conhecido. Eles deram as suas vidas, eles foram presos, eles apanharam, eles sofreram tortura, eles não negaram a Cristo, eles deram a sua vida, derramaram o seu sangue, porque agora eles tinham uma razão. Jesus está vivo. Eles não tinham mais medo, eles não tinham mais medo do amanhã, como nós cantamos, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele ressuscitou. Eu posso crer que há esperança, porque Ele ressuscitou. A tragédia nunca vai ser a última palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu amado. O fato de Jesus estar vivo mostra que a última palavra de Deus para a minha vida é palavra de alegria, é palavra de vitória, é palavra de ressurreição. Não é palavra de sexta-feira. A sexta-feira foi o dia mais triste na vida dos discípulos. Mas o domingo vem aí. Domingo é dia de ressurreição. É dia de novos sonhos. É dia de começar uma nova história. É dia de rir. É dia de esmagar a cabeça da serpente. É dia de falar que os meus sonhos foram restaurados. Ressurgiram. A ressurreição veio sobre a minha vida. Tirou a tristeza, me levantou do chão. Tirou o abatimento, me colocou, me firmou os pés sobre a rocha. Colocou um novo hino na minha boca, um cântico de louvor ao nosso Deus. Meu querido, a ressurreição fala de esperança. Por isso eu posso crer no amanhã. Por isso eu posso crer que amanhã vai ser melhor. É domingo para nós, meu amado. É o primeiro dia da semana. Por isso que a igreja celebra até hoje o primeiro dia da semana. É o dia da ressurreição. É o dia da vitória. É um dia de novos começos para mim e para você. Amém.